Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos dar andamento ao nosso conteúdo online, ao nosso módulo de empreendedorismo. Hoje a gente vai fazer a etapa 2 do nosso trabalho. A gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que é importante constar no plano de negócio. A gente vai fazer uma revisão da missão, da visão e dos valores que vocês já fizeram nessa etapa, só para a gente reforçar. Depois a gente já avança nos próximos conteúdos que vocês vão fazer para a etapa 2, tá bom? Eu vou começar a aula de hoje falando uma frase que foi escrita pelo Sun Tzu, que ele foi um imperador na China, para o livro A Arte da Guerra, tá? Obviamente que ele não falou para o livro, ele disse uma frase que foi colocada nesse livro A Arte da Guerra, que é muito utilizada na administração, tá? Então, qual é a frase que ele disse? Se você se conhece e conhece seu inimigo, não precisa temer o resultado de uma centena de combates. O que ele quis dizer com isso? Se você conhece as suas forças, as suas fraquezas, se você conhece as oportunidades que o seu concorrente tem, que o seu oponente tem, se você conhece muito bem quem é a sua concorrência, automaticamente você não vai precisar temer combater com ele. Porque você se conhece muito bem, sabe aonde você pode melhorar, o que você tem que melhorar, sabe aonde você é muito bom. E você conhece tão bem a sua concorrência que sabe até os passos que ele vai dar. Então, quando você diz que você conhece muito bem seu oponente, você sabe aonde atacar ele, aonde retirar as forças dele, tá bom? Então, essa frase é muito utilizada na fase do planejamento, porque expressa exatamente o que eu quero que vocês saibam. Se conheçam como empresa, conheçam os seus pontos fortes, conheçam os seus pontos fracos e conheçam principalmente o seu concorrente. Porque conhecendo muito bem o seu concorrente, você sabe aonde ele vai atacar, você sabe aonde ele vai agir e aonde você tem que pegar ele de surpresa, tá bom? Então, tenham em mente essa frase para a segunda parte da aula que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, o que a gente vai fazer a revisãozinha? Da missão, visão e valor. A gente falou que missão é o que a empresa tem para cumprir. Eu expliquei para vocês na aula passada que é a razão de existir da empresa. Então, quando a empresa tem uma missão para cumprir, quando ela tem valores que a norteiam, valores são os princípios que ela busca para ela. Ética, comprometimento, toda empresa tem que ter valores que são muito bem delimitados pelos proprietários e é passado para os funcionários. Os funcionários vão replicar esses valores até os clientes. E quando tem uma visão de onde querem chegar, elas estão preparadas para qualquer adversidade que houver. Então a missão, a visão e os valores vão nortear a empresa para tudo que vai acontecer depois da sua abertura, tá? Porque toda vez que ela precisar lembrar o porquê ela foi criada, quais os valores que a norteiam e aonde ela quer chegar, ela olha lá no plano de negócio, ela lembra, ou então isso está muito claro na política da empresa. A política da empresa, todo mundo tem acesso, às vezes tem muitas empresas que colocam a política, os regulamentos na parede para todos os funcionários poderem ver, ou então isso é reforçado muitas vezes para que os funcionários tenham ciência de como funciona a política da empresa. E os clientes e os fornecedores e os parceiros, todo mundo também tem que ter ciência da política da empresa para a qual eles consomem, para saber qual é os valores que a norteiam, o que essa empresa espera que aconteça com ela daqui a 5, daqui a 10 anos, tá? Hoje em dia, se você for procurar uma empresa na internet, por exemplo, lá na aba do Home, que é a página inicial da empresa, você consegue verificar qual é a missão de uma empresa, qual é a visão de uma empresa, quais são os valores que ela criou para ela. Tudo isso é muito bem claro para que todos possam ter acesso. A equipe da empresa, os funcionários, os fornecedores, os parceiros, os sócios, os clientes, todo mundo tem acesso à missão, à visão e os valores das empresas. Então, quando você for instituir uma empresa, você começa primeiro criando a missão, a visão e os valores dela, tá? O passo seguinte, depois que você fizer isso, é definir a estratégia que você vai usar para alcançar o que você planejou, tá? Então, você planejou lá o que você quer para sua empresa daqui a 5, daqui a 10 anos, possibilidades realistas, é claro, e você vai atrás de estratégias para poder alcançar isso que você planejou para você a curto, médio e longo prazo para sua empresa. E vai transformar os seus objetivos em realidade, vai começar a tirar aquela ideia do papel, vai passar a pensar mais concreto. Missão, visão e valor ainda é muito abstrato. Agora na etapa 2 vocês vão fazer etapas mais concretas do plano de negócio de vocês. É o que a gente vai ver na aula de hoje.
O que a gente vai fazer na aula de hoje, começando? Que é a análise SWOT, tá? Análise SWOT é o termo em inglês para você analisar oportunidades, ameaças, forças e fraquezas do seu negócio, tá? Por que SWOT? Porque SWOT é a inicial dessas palavras em inglês, tá? Se você pegar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você vai ver que as palavras começam com SWOT. Então, análise SWOT é análise de oportunidade, ameaça, força e fraqueza. Lembra que eu falei lá da frase do Sun Tzu? Quando você conhece a si, quando você conhece o seu concorrente, você está preparado para qualquer batalha? É aqui na análise SWOT que a gente vai se preparar para isso. Porque você vai conhecer o seu interno e vai analisar o seu externo. Quando você faz isso, você vai identificar e monitorar oportunidades e ameaças que está no ambiente externo, que está no meio de fora da porta da sua empresa, e vai tentar identificar o que você tem de forças e fraquezas. Você precisa ser honesto em identificar aquilo que você faz muito bem e aquilo que você não faz tão bem, você precisa melhorar para minimizar os seus pontos fracos e maximizar os seus pontos fortes. Então, a análise SWOT é análise de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Sabendo que oportunidades e ameaças é do ambiente externo. Forças e fraquezas é do seu ambiente interno. É você dentro da sua casa, dentro do seu negócio, tá? Então, como que é feito a análise SWOT? Eu montei aqui uma análise SWOT. É feito exatamente como está nesse gráfico. É um gráfico onde você vai colocar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Análise interna em cima, análise externa embaixo. Você vai colocar dentro de cada quadrante o que você considera de oportunidade e ameaça, força e fraqueza, tá? Então, pensa, o seu negócio, o que você tem de ponto forte para o seu negócio? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma empresa listou que o ponto forte dela é ter uma equipe muito experiente. Quando você tem profissionais capacitados, experientes, você consegue oferecer um serviço de qualidade, você tem uma equipe que trabalha muito bem, que está harmoniosa. Podia ser uma equipe harmoniosa, também é um ponto forte, porque você trabalha conectado. Outra força que a empresa encontrou, que ela tem bastante capital disponível. Quando você tem muito capital disponível, você pode melhorar a sua estrutura, pode oferecer um serviço melhor, pode ter um bom plano de marketing, você pode ter N possibilidades quando você tem muito capital. Agora, se você tem pouco capital, isso ao invés de ser uma força, poderia ser uma fraqueza, tá? Boa estratégia de marketing também é uma outra força que a empresa tem. Ela consegue divulgar muito bem em vários locais, talvez porque ela tem bons recursos, ela consegue ter um bom plano de marketing, tá? Então, são forças que essa empresa aqui identificou. Pode ser um restaurante, uma loja, uma lavanderia, pode ser uma gráfica, pode ser qualquer empresa que tenha esses pontos fortes. Quais as fraquezas ou pontos fracos que essa empresa identificou? Ela é muito pequena em relação à concorrência. Então, a concorrência tem empresas maiores, tem empresas que já estão no mercado há mais tempo. Ela é uma empresa pequena que está começando agora. Então, isso é uma fraqueza que ela tem que pensar. Eu tenho que ficar tão grande quanto o meu concorrente. Eu tenho que melhorar isso. Se meu concorrente é uma empresa grande, eu tenho que chegar ao porte dele para querer disputar mercado com ele. Problema com site e vendas online. Outra coisa que essa empresa identificou. Ela tem um bom nicho de mercado na internet, mas ela ainda tem problema. Ela não tem um site, ou ela não tem um site adequado, ou ela não tem uma equipe que está adequada para trabalhar com marketing para ela nas vendas pela internet. Ela tem um bom marketing, mas talvez um marketing presencial, né? Venda bem, talvez por rádio, venda talvez por outdoor, venda presencial, mas não divulga na internet, por exemplo, que é um local que ela já percebeu que tem uma boa venda. Então, tem que melhorar, tem que criar um site, tem que fazer vendas melhores pela internet, ou então melhorar o serviço que ela tenha de venda pela internet, tá? Então, o que ela identificou de força e fraqueza? Ela colocou aqui, que é o ambiente interno. Agora ela vai falar sobre oportunidades e ameaças, que é o ambiente externo, está fora. A gente vai ver que o ambiente externo é o que acontece na economia, o que acontece com a concorrência, o que acontece com a política, tudo que está fora da empresa, não tem a ver com a legislação interna dela. Então, o que ela tem de oportunidade? Ela tem consumidores receptivos, então os consumidores vieram muito bem e aceitaram muito bem o produto dela. Isso é uma oportunidade.
Ela percebeu que os consumidores gostaram das promoções, gostaram dos produtos. Então, isso é uma oportunidade, porque você pode oferecer, porque os consumidores foram receptivos. Seria uma ameaça, por exemplo, se os consumidores fossem resistentes, não gostassem do produto, ou consumidores que já estão com a marca concorrente muito enraizadas na cabeça. Incentivo fiscal. Muitas empresas recebem incentivo de prefeitura para poder se instalar. Elas recebem, às vezes, 5 anos de isenção de imposto ou recebem algum tipo de isenção fiscal. E isso é muito importante porque dá um respiro para a empresa poder abrir. Isso é uma oportunidade. Em contrapartida, pode ser uma ameaça se a prefeitura oferecer para o concorrente, mas não oferecer para você, tá? Porque o seu concorrente consegue melhorar o preço dele e você não, porque paga mais tributos, tá? Ameaça que essa empresa encontrou. Oscilação de preço da concorrência. O preço da concorrência sempre flutua. É difícil saber qual é o preço que a concorrência vai usar. E aí, às vezes, o seu preço fica maior. Isso é uma ameaça, porque o seu cliente deixa de consumir com você para consumir com a concorrência que tem um preço melhor. Grande concentração de concorrentes próximos. Lembra que eu falei? Tentem fugir de espaços onde tenham muitos concorrentes, porque isso é ruim para o seu negócio. Essa empresa já identificou que ela tem muitos concorrentes ao redor dela, então ela vai ter isso como ameaça o tempo todo. Ela vai ter que trabalhar muito bem essa ameaça. Ela vai ter que pensar em estratégias de trazer sempre o cliente para consumir com ela e não com a concorrência, tá? Então, análise SWOT dessa empresa, ela listou as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E vocês vão fazer isso na etapa 2 do trabalho de vocês. Sentem e verifiquem quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a sua empresa tem, tá bom? Vocês vão falar sobre isso na etapa 2 do trabalho de vocês. Próximo passo que vocês vão fazer para a etapa 2 essa semana. Opa, andei demais aqui. É falar um pouquinho sobre o espaço de vocês, tá? Agora vocês vão falar para mim aonde é a localização do espaço de vocês. Lembra que eu falei que eu vou criar um ponto físico, se vocês forem ter? Eu quero que vocês me coloquem o endereço desse ponto físico, como que é o ambiente desse local, tá? A divisão interna. Então, por exemplo, eu vou alugar uma casa na rua, na Avenida Rebouças, número 2000. Eu quero o endereço, quero o número. Tem que existir esse ponto. Que mais? Como que vai ser a divisão interna? Eu vou alugar uma casa que tenha 4 quartos, 2 banheiros, que tenha estacionamento na porta, que tenha estrutura para ar-condicionado, porque você vai oferecer para o seu cliente comodidade. Se é um espaço espaço alimentício, tem que ter, por exemplo, um estacionamento na porta, que é importante. Lojas precisam ter estacionamento na porta. Por quê? Pensa, se o seu cliente quer comodidade, ele quer ter onde estacionar. Se o seu ponto for um local onde é muita gente, muito comércio, ficar rodando procurando aonde estacionar não é legal. Então, legal talvez oferecer um estacionamento na porta, é um diferencial para o seu negócio. E estrutura para ar-condicionado que eu falei, se eu falar, professora, mas isso é irrelevante. Você consome em lugar que está muito abafado, que está muito quente, ou que tem uma estrutura muito pequena para uma grande circulação de pessoas? Eu, por exemplo, não consigo. Eu me sinto claustrofóbica no local onde está muito fechado, onde tem muita gente circulando, no local muito quente. Então, se você vai oferecer um serviço para o seu cliente, que seja um serviço de qualidade, talvez diferente do seu concorrente. Seu concorrente tem uma loja menor, abafada, sem estacionamento, você vai oferecer uma loja maior, bem climatizada, com estacionamento na porta, ou se não é um fácil acesso, que fique próximo ao ponto de ônibus, que você identificou que seu cliente é uma classe C, uma classe D, que anda muito de ônibus, que circula muito de ônibus, então você vai colocar o seu comércio próximo às principais linhas de ônibus. Então fale para mim aonde é o endereço, o porquê você escolheu esse local, se é um local que você viu que tem grande circulação de pessoas, se seu público está sempre ali, ou se você escolheu o endereço porque é um prédio amplo, porque é arborizado, não, é climatizado, tem um espaço legal para você colocar prateleiras, mesas, oferecer o seu produto. Agora, se você não tiver um ponto físico, se você vai vender só pela internet, aonde você escolheu vender, por que você escolheu vender só pela internet, se vai criar um site, o que o cliente vai encontrar no seu site? Ele vai encontrar toda a minha linha de produtos, ou só os produtos carro-chefe, ou ele vai poder comprar pelo meu site, ou vai comprar pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Mencionam como que vai ser o contato de vocês com o cliente. Se é num espaço físico, num espaço virtual, e me detalhem como seria esse espaço, a divisão, o ambiente, tudo certinho, tá? Por isso que eu falei que vai ser bem concreta essa etapa.
porque vocês vão falar, inclusive, sobre dados da construção e localização do seu prédio. Não precisa ser compra, tá? Vocês podem estar alugando esse espaço. Próxima etapa. Fluxograma do processo. Vocês vão falar nessa etapa um pouquinho para mim sobre o seu processo produtivo e seu processo de venda, tá? Se você não produz nada, você só vende serviço ou só vende algum produto, você não vai ter o fluxograma de produção, mas vai ter o fluxograma de atendimento ao cliente, tá? Então, nessa etapa vocês vão fazer para mim um fluxograma linear. Por que eu vou querer o linear? Porque no trabalho de vocês pelo link não dá para você fazer a montagem dele dentro das caixinhas, mas para o trabalho de vocês eu vou querer um fluxograma linear com desenho das caixinhas. Eu vou montar para vocês, vou mandar um fluxograma de modelo quando vocês forem fazer o trabalho. Vocês vão colocar lá dentro das caixinhas, vão colocar a setinha, você pode desenhar isso no Word, no Paint, tá? Mas vocês vão ter que fazer um fluxograma bem bonitinho para mim para colocar no trabalho que for impresso ou que for enviado por e-mail, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês. Eu só vou pausar aqui esse vídeo, tá? Eu vou colocar ele, a parte 2, porque senão fica muito longo o vídeo e acaba que eu não consigo anexar no YouTube, eu tenho problema para anexar. Então, eu vou pausar esse vídeo e eu volto na etapa 2 através, depois aqui desse fluxograma de processos.